Bom, galera, boa tarde. No Brasil as coisas acontecem rápido demais, né? A velocidade com que as notícias andam é algo impressionante, né? O governo Bolsonaro, ele é uma máquina destrutiva, né? Ele consegue derrubar ministros, secretários a toda a semana. Toda semana nós temos aí um cara que foi derrubado. Hoje pela manhã foi a vez da viúva porcina, da Regina Duarte, ser aí derrubada, né? Perdeu o seu cargo aí, que ficou pouco tempo, se não me engano aí, menos de por meses que ela ficou aí. Vai ser ela é a quarta secretária da Cultura do governo Bolsonaro. Teremos o quinto, né? O excelente Márcio Frias, é isso, né? Não sei o que ele fez culturalmente falando, né? De dizer aí que ele participou da Malhação, participou de algumas novelas globais e de outros canais, mas efetivamente pela cultura, escrever livros, ser um cara do mundo da pesquisa, nunca vi falar nada a respeito, né? O que sei é que ele é defensor aí do nosso ilustríssimo senhor presidente. O MEC, por pressão aí do Centrão, do Senado, né, e da Câmara dos Deputados, e também pressão da mídia, né, da pressão da sociedade civil também, dos órgãos de imprensa, enfim, ele resolveu aí adiar o MEC, né, por 30 ou 60 dias aí, resolveu adiar o Enem, né. Então, depois de muita pressão, depois de ter gasto uma grana aí violenta para fazer o comercialzinho lá sobre o Enem, né? Falando sobre mérito e todas as outras coisas aí que nós vimos naquele comercial mentiroso. Enfim, agora temos aí, né? Hoje falei de manhã, pela manhã, a respeito aí do novo protocolo da cloroquina, que isso é um mal, né? Porque as pessoas podem aí se automedicar, como eu disse de manhã, a comunidade científica, a comunidade médica, né, não está de acordo com esse protocolo novo, com essa determinação nova do governo. Então, esperamos aí que o bom senso dos médicos seja executado, e a maioria deles tem, a imensa maioria deles tem. Acredito que não vão fazer esse uso indiscriminado, como quer o senhor presidente, né? Enfim, então, voltando aí à cultura, né? Regina Duarte durou pouco tempo, fez lá um papelão há cerca de 2, 3 semanas atrás, lá na CNN, debochando dos mortos da ditadura, dos torturados da ditadura, né? E caiu, né? E caiu e mancha sua biografia, né? Era uma mulher aí que tinha um grande respeito da sociedade, da parte cultural, por conta do seu trabalho artístico, enfim, mas para fazer parte desse governo tem que se submeter aí a coisas desse tipo, né? Se submeter a coisas que não são tão boas como um bom cidadão, né? Um cidadão que respeita as práticas democráticas, que respeita os valores humanos, que respeita o convívio social, que respeita as diferenças, né? Esse governo não. Tem lá, como eu comentei de manhã, o tal do Ítalo, né? Falei o nome dele agora, Ítalo, né? Que fez palavras ofensivas para as mulheres, fez lá uma piadinha a respeito de ter um Papa negro, falou que não tem condições, que deu um Papa estadunidense, né? Fez lá comparações esdrúxulas, enfim, que curou um cara que pratica pedofilia usando prostitutas com cara de criança e depois ia pegando prostitutas com caras velhas, que ele falou que curou. Enfim, né? Nós temos aí um governo pancado por um bando de pessoas irresponsáveis, que vai lá do ministro das Relações Exteriores, que vai do ministro da Educação, da ministra dos Direitos da Mulher, né, a Damares, enfim, né, um governo que está cercado aí por pessoas que, infelizmente, nos fazem mal, que
representam aí o preconceito, o ódio, enfim, né? E precisamos superar isso, esperamos que esse governo acabe logo, porque esse governo vai destruir o país, né? Enfim, nós estamos aí numa situação desesperadora, numa situação crítica, numa situação preocupante, né? E espero que nós possamos superar isso aí muito em breve, tá? Então, ontem, né, o presidente Bolsonaro se reuniu aí com representantes do Clube de Regatas Flamengo e do Clube de Vasco da Gama, né, para que acelerassem aí, pedindo, né, ao presidente que acelerasse a volta do futebol. Como, cara pálidas, né? Como fazer isso? Voltar ao futebol no estado do Rio de Janeiro, onde há filas procurando vagas na UTI, onde ontem mais um garoto foi vítima da violência policial, né? Uma bala ali atingiu, a polícia levou o garoto por um helicóptero, a família ficou várias horas sem informação e depois esse garoto foi encontrado aí, né? E enfim, né? Foi encontrado no necrotério já, né? Levaram ele para lá, enfim, né, cara, olha só, né, e os caras discutindo futebol. O presidente do Flamengo deveria se preocupar aí, né, o Rodolfo Landim deveria se preocupar em ressarcir a morte, né, e as famílias ali dos garotos do Ninho que morreram ano passado já, mais de um ano e até agora nada, né, e eles preocupados com a volta do futebol. Isso é um absurdo, né? O presidente já falou isso há uns 15 dias atrás. Inclusive, eu fiz um comentário numa das lives do Mauro César Pereira, lá da ESPN, né? Onde já se viu o presidente querer voltar a falar de futebol e um cretino que estava assistindo viu que lá estava como professor. Se você for professor, eu tenho dó dos seus alunos. Tá aí, ô imbecil, né? Falando que ele não estava fazendo isso aí, né? Ontem se reuniu para discutir a volta do futebol. Ele está preocupado com o futebol, não preocupado com as mais de 16 mil mortes que já ocorreram por conta da Covid, né? O Brasil aí tem, como eu disse a vocês pela manhã, o terceiro país com o maior número de casos. O Bolsonaro fica falando da Suécia, né? A Suécia teve em média por milhão de habitantes 254 mortes, se eu não estiver errado, tá? Um dos maiores índices, a nossa aqui é 70. E lá não teve, né, o isolamento. O cretino fica falando para fazer seguir o exemplo da Suécia, né? Olha que situação pela qual nós passamos, né? Então, é necessário aí que nós tenhamos aí um governo mais sério, um governo mais preocupado com as questões culturais, com as questões educacionais, com as questões da saúde, que não tem essa preocupação, infelizmente, nesse 1 ano e meio de governo, nesses 500 dias que se completaram na sexta-feira, nós só assistimos crises, o presidente aí com vários pedidos de impeachment, né, colocados. Hoje, um ex-aliado dele, um empresário, está prestando depoimento em relação ao vazamento de informações da Polícia Federal que favoreceriam seu filho. Enfim, né? Temos aí outro que foi lá hoje refazer o depoimento, porque viu que a coisa podia pegar para ele, foi lá e foi depor de novo e a coisa está estourando. E vamos esperar aí para ver, né? Então, a gente está perdido, tá? Estamos perdidos mesmo, abandonados por um governo que não se preocupa com o povo, que não se preocupa com as pessoas que estão morrendo, um governo que odeia pobre, que dificulta ao máximo aí a distribuição dessa ajuda financeira, é adiado para cá, é adiado para lá, as pessoas não recebem auxílio, né? Milhões e milhões de pessoas estão na fila esperando por isso, enquanto isso o homem fica debochando, fazendo piadinhas na internet
a respeito da situação, preocupado com o futebol, preocupado com outras coisas aí, né? Enfim, isso é o maior desastre da história. Temos aqui o pior presidente da história do país. Não estou, e por favor, né, não venham aí me chamar de petista, que eu já falei que não sou. Né? E por que eu critico tanto o governo? Porque ele é o governo. Se fosse outro, criticaria o outro da mesma forma que estou criticando agora. Tá? Peço a vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e um abraço a todos.